marcou seu ministério? Deixa eu pensar um pouco. Não, na verdade é muito difícil de responder. O meu ministério ele sempre foi voltado por louvor e adoração. E eu lembro que ainda eu lidava com louvor de uma forma muito rasa ainda. Eu não tinha decidido viver integralmente disso. E uma certa noite, no culto da minha igreja, nós começamos a adorar o Senhor, nós começamos a louvar o Senhor. E tem uma palavra que diz que Deus ele está no meio, que Ele habita no meio dos louvores. E nós tivemos a experiência dessa palavra, nós vivemos essa palavra nesse dia, nesse culto. Deus se manifestou de uma forma tão intensa, tão tremenda, que o culto ele foi dirigido literalmente, integralmente pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio, impactou a igreja, os instrumentos começaram a tocar e não teve como, o pastor na hora da pregação subiu, mas aí o Espírito Santo de Deus veio de uma forma tão forte que só foi Ele. Então o culto tinha que acabar em mais ou menos umas 21h30, a gente ficou até mais ou menos umas 2 horas da manhã só adorando, ninguém conseguia falar nada. Então assim, um homem de uma forma, literalmente ele se colocou aos pés de Deus. E essa experiência ela me marcou, porque eu vi que realmente não existe um lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Então foi a partir dali que eu decidi viver para a glória dele, para o louvor dele. Então essa experiência ela me marcou bastante. Dentro da igreja existe muito receio em relação aos novos estilos de música gospel, né? Mas para você, qual a importância dessa atualização na forma de adorar e o que não pode ser perdido nesse processo? Eu acho muito importante, eu acho muito importante as igrejas entenderem isso. O diabo ele tem se manifestado hoje com novas estratégias, ele não está brincando, ele veio realmente para matar, roubar e destruir, para acabar com as famílias, para acabar com os lares. E o alvo hoje nós podemos ver claramente do inimigo é o jovem. Então a igreja ela não pode ficar, ela precisa se atualizar também, ela precisa buscar em Deus novas estratégias. E nós cremos que todos os ritmos eles são o louvor, a música foi criada por Deus, foi criada para a glória de Deus, foi criada para a adoração do Senhor. Então não tem por que se limitar. A gente hoje está vendo aí muito forte um ritmo que está crescendo bastante, que é usado muito na Bahia, lá pelos orixás, não sei das quantas, que é a louvadeira lá, a timbalada, o axé, que hoje já é titulado dentro da igreja como uma fé, né? O louvadeira, o Dedê Júnior, está aí botando para quebrar. E eu acho isso muito importante, as igrejas precisam entender isso, a gente precisa mudar o quadro de muitas igrejas ainda que estão com as portas fechadas, porque o reino tem que crescer e a gente não pode abrir mão de nenhuma estratégia. E para você, o que falta no jovem de hoje? Olha, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que, dentro do que eu falei na pergunta anterior, eu acho que falta apenas a igreja abrir mais espaço para os jovens e os jovens se conscientizar que o melhor lugar que pode se estar é na casa de Deus, é na presença do Senhor Jesus. E as igrejas estão aí, ela tem que trabalhar, tem que acordar para a gente poder resgatar os que ainda não tiveram esse despertar, que ainda não sabem da existência da glória de Deus, não sabem que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Então a igreja tem que fazer como a Sexta Power está fazendo, entendeu? Um culto fora da visão tradicional, sexta-feira, 11 horas da noite, o culto vai até meia-noite, 1 hora da manhã, liberdade total do Espírito Santo. Eu acho que essa iniciativa ela precisa ser estendida nas outras igrejas para que alcance mais jovens, e é isso. Olá pessoal, você que está me vendo, eu sou o Hélio Borges, estou aqui nessa noite para dizer de um culto muito especial. Nós estamos aqui agora na Sexta Power, na Igreja Assembleia de Deus de Sobradinho, e eu vou te falar, querido, você está intimado a comparecer a esse culto, porque a glória de Deus está nesse lugar. Acabamos de sair de um louvor impactante, para cima, a glória de Deus desceu, jovens pulando, se rendendo aos pés de Jesus. Você não pode ficar fora dessa, hein? Sexta-feira Power, esse é o culto.